livro O Humano em Fernand Delaine, O Lugar do Espírito quando o Sujeito Não Está Aí, marca a chegada do escritor e pesquisador Carlos Henrique Machado à editora Autoria, com uma reflexão profunda e sensível sobre autismo, a linguagem e as formas de existir no mundo. A partir das experiências da obra com crianças autistas não verbais, a obra propõe um deslocamento radical. Pensar o humano para além da fala, da norma e da representação, reconhecendo outros registros perceptivos feitos de gestos, trajetórias, ritmos e presenças. Em um tempo em que a diferença ainda é frequentemente enquadrada como déficit, o livro convida à escuta do silêncio, à convivência sensível e a uma revisão do próprio conceito de humanidade. Carlos, bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Antena 1. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Carlos, o livro, ele propõe um pensar sobre o autismo não como déficit, pelo que a gente viu aqui, mas como um modo singular de perceber e habitar o mundo. Em que momento essa chave de leitura se tornou o centro da sua pesquisa? Na verdade, esse livro ele é baseado na minha tese de doutorado que eu defendi na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, lá em Portugal. E ele tem como pano de fundo essas experiências do Fernando Deligny com as crianças autistas, na sua maioria não verbais. Uhum. Então, essa experiência atravessou a minha pesquisa acadêmica, que já trabalhava na perspectiva da diferença, de conceitos e de ontologias que privilegiassem a diferença. E essas experiências elas foram um mote para que eu pudesse aprofundar essa dimensão na diferença na vida prática desses indivíduos que eu procurei classificar a partir de um diferente registro perceptivo. Então, o Fernando Deligny, ele viveu, ele nasce em 1903 em Bergue, no norte da França, e vai morrer em 1996 em Monoblé. E ele, a partir de 1967, ele passa a viver, experimentar, viver uma experiência comunitária com as crianças autistas não verbais. Uhum. Crianças que os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras não sabiam como lidar, o que fazer, encaminhavam para o Deligny. E aí a abordagem do Deligny, a convivência do Deligny com essas crianças numa vida comunitária, ela era dada numa diferença perspectiva, uma vez que Sim. elas eram não verbais, elas trabalhavam no regime do silêncio. Então, o relacionamento com aqueles corpos se dava a partir de uma diferente perspectiva. Agora, o Fernando Deligny é uma referência potente, pelo que você está explicando para a gente também, mas ainda pouco conhecida fora de certos círculos acadêmicos. Eu queria que você explicasse para a gente o que o pensamento e na prática dele te parece mais urgente para o nosso tempo hoje, né? O Fernando Deligny ele tinha uma necessidade de chegar àqueles indivíduos a partir de uma questão fundamental, que era de destacar um diferente tipo de humanidade, um diferente modo de ser humano. Uma vez que a humanidade acaba se definindo majoritariamente a partir da perspectiva linguística, ou seja, da capacidade que os indivíduos humanos têm de dizer a si mesmo e as demais coisas através da linguagem. E aí o Deligny ele procura desmistificar essa questão e conceder e conferir uma humanidade a diferentes tipos de registros perceptivos que não passam justamente por essa estrutura simbólica da linguagem, que ele vai dizer que foi o que formatou o homem que nós somos, esse padrão majoritário que aqueles indivíduos dele se afastavam. Olha, impressionante. Agora, quando você fala do humano, né, para além da linguagem, o que isso pode nos ensinar sobre as nossas próprias formas de viver mesmo, de nos relacionar, de compreender o outro, né? Sim, porque a gente tem uma tendência de trabalhar num determinado registro. Uhum. E aí isso vai desenvolvendo uma forma majoritária de se relacionar Sim. com o outro, a partir de um padrão pré-estabelecido. Quando você vai para além desse padrão, você descobre diferentes formas de habitar o mundo, diferentes modos de se relacionar. Por exemplo, naquelas comunidades, os adultos linguageiros que conviviam com aquelas crianças eram chamados de Deligny de presenças próximas,
porque eles não tentavam intervir nelas Olha. a partir de um pressuposto linguístico, mas sim de estar junto delas. Então, é viver na presença próxima de indivíduos autistas. Então, eu acho que a gente muitas vezes precisa estar nessa presença próxima, se aproximar e desenvolver um tipo de escuta que privilegie diferentes modos de existir e de habitar o mundo. Agora, Carlos, de que forma esse livro, essa obra, contribui para ampliar o debate sobre inclusão, neurodiversidade, convivência, especialmente no campo estritamente acadêmico, né? A gente tem uma tendência, né, e aí o próprio processo de inclusão acaba cometendo esse tipo de pecado, por isso que a gente precisa estar revendo isso o tempo todo, de tentar aproximar os indivíduos que vivem nessa diferença ou nessa singularidade de um padrão hegemônico, de um padrão maior. Então, vai tentando trazer esses indivíduos ou qualquer outro tipo de diferença a essa média padrão. Então, na verdade, o processo de inclusão tem que trabalhar na perspectiva de desenvolver diferentes tipos de registro, diferentes tipos de se relacionar com os indivíduos, independente da diferença que eles tragam. Né? Então, esse é talvez o maior desafio da inclusão quando se trata desse processo tanto educacional quanto médico, de se relacionar com os indivíduos ditos com alguma deficiência. Agora, Carlos, para quem vai entrar em contato pela primeira vez com Deligny, com essa abordagem do autismo, que tipo de deslocamento você espera provocar no leitor também? Bom, a gente, quando pensou o livro, a gente imaginou fazer uma contraposição entre dois tipos de registro, que eu chamo de registro do espírito e registro do sujeito. Então, o registro do espírito seria o registro dessa interface pré-reflexiva que se relaciona com o mundo de forma direta, sem a intermediação de qualquer estrutura simbólica. O registro do sujeito é o registro que trabalha nessa vibração majoritária das formas dominantes da linguagem e das estruturas simbólicas. Então, a gente precisa deslocar a abordagem e a perspectiva dessas formas majoritárias do sujeito. Por isso que o subtítulo do livro é O Lugar do Espírito quando o sujeito não está aí. Né? Então, deslocando essa perspectiva do sujeito, a gente pode chegar a essas diferentes formas de habitar a realidade. E, Carlos, falando um pouquinho dos nossos tempos atuais sobre o autismo, o déficit, você acha que o Brasil, a ciência, ela está próxima para entender esse assunto de uma forma cada vez mais humana, mas usando também os recursos, né, que a ciência, que a medicina, que os tratamentos têm hoje para oferecer para as pessoas autistas? Você acha que hoje, qual que é a diferença do passado para hoje ao encarar o autismo? Na verdade, o autismo, ele até 1940, a década de 40, ele era tido como um sintoma da esquizofrenia ou da psicose infantil. Pois é. Só com Léo Kanner, em 43, e com Hans Asperger, em 44, é que eles começaram a diagnosticar o autismo como um registro nosográfico próprio. A partir daí, ele sofreu diversas alterações em termos de abordagem. Em 2013, com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o autismo passou a ser visto dentro da perspectiva do transtorno do espectro autista, com diferentes níveis de suporte. E aí eu tento focar no nível de suporte 3, que são justamente os autistas que vivem fora do registro linguístico, né, em um grau de autismo mais severo, porque eu quero sair justamente dessa perspectiva médica, de patologização, de um tratamento a partir de um diagnóstico. Sim. E trazer para uma dimensão de uma existência singular, ou seja, modos específicos e modos próprios de ser, né? Não dentro de uma patologia, mas sim a partir da perspectiva da diferença. Eu acho que criar circunstâncias, isso foi o que o Deligny tentou fazer, para que esses indivíduos pudessem aumentar a sua potência de agir, na forma de se relacionar com eles, não frequentemente instá-los a vir para um padrão maior, não instá-los a assumir perspectivas de uma normalidade, mas dar a eles espaços para que eles possam atualizar as suas existências.
Bom, conversamos com o escritor Carlos Henrique Machado, falando sobre o lançamento do livro O Humano em Fernand Deligny. Carlos, muito obrigada pela sua participação com a gente. Foi uma aula aqui hoje e sucesso na sua obra também. Muito obrigado, eu é que agradeço. Até a próxima. Agora são 8h24. A Antena 1 é a primeira rádio a fazer parte do Chat GPT.